E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção num DVR da PPA. Peço aí por favor que dê o like e se inscreva no canal, tem muitos vídeos nessa área pessoal, telefonia, segurança eletrônica, automação, eletrônica, isso vai fortalecer e ajudar o canal, isso é muito importante pra gente, tá bom? Muito obrigado pessoal. Esse DVR é de um cliente, ele me ligou que depois de um pico de luz, ele não conseguiu mais acessar o DVR pelo celular e nem aparecia as imagens no monitor. Então eu fui no cliente para verificar, realmente constatei que tem um defeito no DVR, então não tinha o que fazer, eu retirei e trouxe para verificar na bancada. Eu vou energizar ele aqui e olha o estado dele, ele só fica com esse LED power aqui, ó, intermitente, sendo que na verdade ele deveria permanecer aceso e a gente ouviu o barulho dos discos do HD quando ele inicia, aquele barulho bem característico, e nada disso acontece. Já tô com o monitor ligado aqui e o monitor fica ali somente apresentando essa mensagem: sem sinal, verifique a sua conexão. Então não tem muito o que fazer, eu vou abrir o DVR para me verificar a placa dele, fazer algumas medidas de tensão ali com o multímetro e verificar se visualmente a gente consegue ver algum problema. Como eu sempre falo, sempre fazer uma inspeção visual antes de começar uma intervenção. Então eu vou abrir ele agora para me verificar a parte interna. Primeiro passo, tirar a energia, desligar a fonte, tirar o monitor de cima também. E agora é só remover os parafusos nas laterais e tem mais 3 atrás aqui. Parafusinho Phillips normal. Então aqui ele já está aberto. E a princípio, fazendo a inspeção, não tem nenhum capacitor inchado, que já é um indício de algum problema, né? Pra gente começar a verificar, ou algum dos resistores assim, carbonizado, alguma coisa nesse sentido. E a placa, num primeiro momento, visualmente assim, ó, não tem defeito nenhum. Então isso é ruim, porque daí a gente não tem por onde se basear. Aqui tá o HD, tá bem conectado. Então um dos testes que eu vou fazer agora é ligar ele sem o HD. Muitas vezes dá problema no HD e ele começa a consumir muita corrente da fonte e não consegue inicializar o software dos DVRs. Os DVRs eles têm embarcado um sistema operacional em Linux, então tem todo um sistema operacional aqui que precisa de corrente e tensão para inicializar. Se o HD está com problema, logo ele vai matar essa tensão da fonte e não vai permitir que o sistema inicie corretamente. Então aqui é só desconectar o cabo SATA do HD e o cabo de alimentação também do HD. Agora o HD ele está desconectado fisicamente do DVR. Então se for o HD o problema, o LED aqui tem que estabilizar normal e dar vídeo no monitor. Ligar o cabo do monitor, conectar a fonte aqui. Agora ligar a fonte na energia elétrica e aguardar. E perceba que mesmo sem o HD continua o mesmo estado, ó. O LED oscilando como se tivesse alguma coisa em curto aqui na placa. Então eu vou testar a tensão aqui na placa, o 12 volts da fonte, ver como é que ele está aqui na placa. Porque o vídeo também, nada, a mesma mensagem. Vou desconectar esse cabinho para ficar melhor para ver, cabo SATA. Então o negativo da fonte, ele é comum com a carcaça do próprio DVR. Então aqui está o negativo. O positivo ele vem e passa pela chavezinha aqui. Então ele tem que estar aqui. Ó, e olha só, 2. Ele não consegue estabilizar a tensão ali, ó, 2 volts, 0.3, 2. Como se tivesse alguma coisa em curto matando essa tensão. Vou desconectar aqui, ó. Agora eu elimino todo o circuito do DVR. Vamos verificar de novo. E olha só, 1, 0, nada aqui. 1.5 volts, 1.4. Nesse momento eu eliminei toda a circuitaria do DVR. Tá só a fonte e não estabiliza. Para dizer que essa fonte com problema, essa é a fonte original, 12 volts, 2 amperes, bivolt, para DVR 8 canais. Eu vou medir direto no conector da fonte para verificar essa tensão. Aqui está o conector e o padrão dessas fontes é o positivo dentro. Vamos verificar aqui então. E olha só, nada. Então o problema é a fonte, nem é o DVR. Se eu tenho testado em campo, já tinha resolvido no cliente. A fonte que tá dando pau. Eu vou testar com a fonte de bancada, ver se ele sobe. Já estou com a fonte de bancada aqui em 12 volts. Pegar um cabinho qualquer de fonte ali que eu cortei de uma fonte velha. Conectar de novo aqui. Conectar os flats. Já vou ligar até o HD novamente. Cabo SATA e o cabo de alimentação. Agora aqui de forma provisória, o negativo com o negativo e o positivo com o positivo. Opa, já deu até o barulho no HD aqui. E ó a corrente, 900 mA, 1 ampere. E olha só o LED, parou de piscar. Tá estático, dá para ouvir o barulho do HD. E o monitor já começou a dar vídeo ali, ó. Vamos ver se ele inicializa. PPA, DVR P2P.
E funcionou. Então significa que é só a fonte dele com problema realmente. Nesse caso, pessoal, qual é o protocolo a se seguir? Seria substituir a fonte, vender uma fonte nova para o cliente. Porque é aquilo que eu sempre digo, é melhor você ganhar 20% de alguma coisa que ganhar 100% de nada. Então, como é um condomínio, se tu for cotar um DVR novo, precisa de 3 orçamentos, toda aquela enrolação. Só que como eu vou fazer um vídeo, eu vou aproveitar, vou abrir essa fonte e vou ver se tem como recuperar essa fonte. Ver se tem como consertar essa fonte dele aqui. Vou ver o que está acontecendo. Se eu ver que não tem como, aí sim eu só passo o orçamento de uma fonte nova, porque qualquer fonte nessa especificação de 12 volts, 2 amperes ou mais, já é aceitável. Precisa ser uma fonte original, pode ser qualquer fonte com esse mesmo padrão de tensão e corrente positivo dentro. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou abrir a fonte agora para ver se tem como recuperar. Porque o DVR inicializou 100%, ó. Ele está consumindo aqui ó, em torno de 600 mAh. É claro que ele não está processando vídeo porque não tem nenhuma câmera ligada. Quando todas as câmeras estão ligadas, esse consumo tende a subir. Porque aí ele vai estar processando os vídeos das câmeras. Mas a princípio, ó, 800 mAh. Então eu vou olhar a fonte agora para ver o que está acontecendo. Vou desligar ele aqui. Perceba que ela não tem parafusos. Ela é uma fonte que vem selada hermeticamente de fábrica, né? Ou seja, ela é colada isso aqui. Então para abrir essa fonte, o que que eu uso? Eu uso um recurso alternativo. Eu pego uma faca e vou batendo aqui nas laterais. Pode ser com alicate ou com martelo em cima dessa faca até descolar a caixinha dela, a proteção. Então para abrir, faço isso aqui, ó. E descolou. E olha só, já de começo podemos ver aqui ó, 2 capacitores estufados aqui ó. O do primário tá normal, aqui é o primário da fonte, a entrada da rede elétrica, fusível de proteção, varistor, 2 indutores aqui que servem como filtro, a ponte retificadora, o capacitor de filtro depois da retificação e esse aqui é o transistor de alta frequência. Aí no secundário, 2 capacitores são de filtro. E olha só, essa fonte ela já andou passando por manutenção. Não é a primeira vez que ela dá problema. O fotoacoplador parece que já foi trocado. Só que ela estava lacrada, eu acredito que já veio de fábrica sim. Aqui está o integrado, que é responsável pelo chaveamento. O fotoacoplador manda o feedback para ele. Ele altera a frequência em cima do transistor de potência aqui em cima do transformador Chopper. E os 2 capacitores de filtro. Então assim, ó, em resumo, esses capacitores aqui é só trocar, não precisa nem medir. Então é o que eu vou fazer, eu vou trocá-los para ver se vale a pena manter essa fonte ou não. E o valor dele é 16 volts por 1000 microfarad. Eles não estão dando conta de filtrar, por isso que não estabiliza a tensão. Então o primeiro passo é remover esses 2 capacitores defeituosos. Sempre verificar qual é o terminal negativo. Negativo é pro lado de cá. Tirar o outro também. Uma vez removido, vamos instalar os novos. Cortar o excesso dos terminais. Agora a primeira coisa, eu vou energizá-la e medir a tensão aqui no conector de saída. Vou energizar aqui numa lâmpada em série. Energizar então, tá energizada. Olha só, temos 12.1. Agora eu vou ligar o DVR com ela aberto aqui, só pra gente ver o que acontece. Com a fonte aberta mesmo. Ligar a chavezinha aqui. Opa, já fez o barulho característico aqui no HD. O LED estabilizou. Aguardar, ver se ele dá o bip de inicializando. O vídeo já apareceu aqui, ó. E agora eu vou aguardar ele estabilizar e vou fazer uma medida de tensão novamente ali na fonte. Ok, bipou. E aqui está a mensagem padrão dele. Inicializou normalmente. Agora, antes de eu fechar a fonte, eu vou medir, fazer aquela mesma medida de tensão aqui para ver se ele está caindo muito. Se estiver caindo muito, aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir por uma fonte nova. Se não, se eu ver que está razoável a tensão aqui, eu vou só cobrar o conserto do cliente. E aqui eu vou fazer o mesmo teste, ele está ligado agora, usar a carcaça como referência nesse terminal da chave de liga e desliga. E olha só, 12.0. Saindo aqui, 12.0. Veja que a fonte 11.9. A fonte está mantendo a tensão constante. Se eu tivesse com a tensão menor que 11, aí sim eu substituiria a fonte. Mas nesse caso eu vou manter a mesma fonte do cliente. Ó. A tensão tá ok, alimentando totalmente o DVR e o HD. O DVR já está fechado, agora a fonte. Primeiro passo é encaixar a plaquinha aqui. Ela está fora da tomada agora, né? Rede elétrica aqui, e aqui o 12 volts. Agora a tampa, como é que eu faço para colar? Eu vou usar uma super cola aqui, ou um super bonder nas laterais, pressiono ali, alguns casos ela mancha, mas nem sempre. Aí só tem que avisar o cliente que foi feito o reparo, né? Obviamente. E para colar, eu vou usar esse Tech Bond. Ligar nos cantos.
pouco no meio aqui. Não pode pôr em excesso que ele escorre. E agora é só encaixar aqui. E manter pressionado por um bom tempo. Se tiver uma amorça, melhor ainda. E eu vou aguardar um tempo aqui. Já ficou aqui colando uns 10 minutos. Agora eu vou só ligar uma última vez para fazer um último teste antes de passar o orçamento para o cliente. Energizar novamente. Ligar a chavezinha. Ok. Girou o HD. E agora é só aguardar, já estabilizou. Enquanto ele inicia ali, pessoal, qual é o protocolo ou padrão nesses casos? Como é a sua fonte, às vezes é mais rápido você vender uma fonte nova para o cliente. Qualquer fonte nesse mesmo padrão aqui, de 12 volts, 2 amperes ou mais. Nunca menor a corrente, sim maior. Porque ele vai puxar somente a corrente que ele necessita. Então, se tu vender uma fonte de 12 volts 5 amperes, vai atender perfeitamente. É muito mais rápido e conveniente. Nesse caso, por causa do canal que eu resolvi fazer um vídeo, eu resolvi consertar essa fonte. Mas o meu protocolo é o seguinte, trocar. E sai bem mais em conta para o cliente trocar a fonte do que substituir todo o equipamento. Com isso, eu ganho a fidelidade do cliente, né? Ganho o meu dinheiro, consigo manter fiel o cliente, né? Em dias atuais aí de crise, isso é muito importante, porque a maioria do pessoal só quer saber de trocar, chega lá, quer trocar todo o equipamento. Vou passar o orçamento para ele desse conserto, como eu consertei agora dessa vez. Dessa vez eu não vou trocar a fonte e vou passar o orçamento para ele do atendimento, deslocamento técnico e conserto da fonte. E o DVR já subiu normalmente aqui, operando. Tá bom, pessoal? Então era só um vídeo de uma manutenção de um DVR aí. Peço que dê um like e se inscreva no canal, por favor, para ajudar, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até um próximo vídeo.